Meus amigos e minhas amigas, Deus nos abençoe. Uma alegria muito grande tê-los aqui conosco no nosso quadro Estudando o Espiritismo, no nosso canal Caminho Luminoso. E o tema de hoje, nós vamos falar um pouco de nós mesmos. Somos espíritos? Quem somos? Ou o que nós somos? Existe uma história muito interessante do encontro de um religioso com um cientista. O cientista chega para o religioso e pergunta: "Você é religioso?" "Sou", respondeu o outro. "Você acredita no espírito?" "Sim, acredito." "Então vou fazer algumas perguntas a você. Você já viu algum espírito?" "Não", respondeu o religioso. "Você já ouviu algum espírito?" Ele disse: "Não, nunca ouvi." "Você já cheirou algum espírito?" E o religioso disse: "Não, nunca cheirei." "E você já sentiu algum espírito?" O religioso disse: "Sim, já senti." "Mas foram 3? "Não. Sim." "Então, espírito não existe." E o religioso sorriu, olhou para o cientista. "Eu também quero fazer algumas perguntas a você. Você é cientista?" E o cientista respondeu: "Claro." "Você acredita na dor?" "É óbvio que eu acredito na dor." "Você já viu alguma dor?" "Não." "Você já ouviu alguma dor?" "Não." "Você já cheirou alguma dor?" "Também não." "E você já sentiu dor?" "Já." "Mas aí também é 3 contra 1. A dor não existe." "Mas você sabe que a dor existe, como eu sei que o espírito existe." Interessante esse encontro, que nos lembra sobre a essência do espírito, né? Um sopro, um vento, uma energia. E aí nós vamos buscar o livro de Moisés, o primeiro, Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, da criação do homem, está lá escrito: "Deus assoprou sobre o seu rosto um sopro de vida, e o homem recebeu alma e vida." Sopro de vida. Mais adiante, João, lá o evangelista, no seu capítulo 3, versículo 8, ele relata o diálogo de Jesus e Nicodemos, o doutor da lei. Em determinado momento, Jesus diz: "O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim são os nascidos de espírito." Mas a pergunta fica: o que é espírito? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 76, ele inquire a espiritualidade. Ele pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta é: são os seres inteligentes da criação. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Mais adiante, na pergunta 77, os espíritos afirmam: os espíritos são obra de Deus. Os espíritos são seus filhos. Nós somos filhos de Deus. E nós gostaríamos de fazer uma analogia, já que todo filho parece com o pai, não é verdade? O filho não é igual ao pai, mas ele traz algumas características do pai. Se nós somos filhos de Deus, com certeza nós temos em nossa essência características de Deus. Não foi à toa que Jesus disse: "Vós sois deuses." Vamos analisar algumas características dentro dos atributos de Deus. Deus é imaterial.
Deus não é matéria. Porque se ele fosse matéria, ele estaria sujeito às transformações da matéria. E aí ele não seria imutável. E se ele não fosse imutável, não seria Deus. E aí Kardec pergunta sobre os espíritos no mundo espiritual. Quando nós estamos no mundo espiritual, afastados do corpo físico, vivendo a vida verdadeira, que é a vida na espiritualidade, nós também, como espíritos, poderíamos ser considerados como imateriais? E os espíritos respondem: imaterial não é bem o termo, mas extracorpóreo. Porque se nós somos criação de Deus, nós somos alguma coisa. Deus nos criou de alguma coisa, de alguma substância. Evidentemente, nós, como não desenvolvemos ainda o senso moral, como não desenvolvemos ainda a inteligência a tal ponto, como ainda não avançamos na escala de evolução para ter a sensibilidade e os sentidos para compreender Deus, também não compreendemos a essência dos espíritos. Ou seja, nós não compreendemos a nossa própria essência. Às vezes nós falamos, conversando com as pessoas, nós falamos: eu conheço aquela pessoa como a palma de minha mão. Nós nem nos conhecemos como a palma de nossa mão. Aliás, nós nem conhecemos a palma de nossa mão. Nós ainda estamos num processo de crescimento. E à medida que formos evoluindo, a compreensão dessa substância, a compreensão dessa energia, a compreensão íntima de Deus e a compreensão íntima do que é espírito, nós iremos assimilando aos poucos, à medida que formos evoluindo. Dentro dessa analogia ainda, nós falamos, quando comentamos sobre os atributos da divindade, Deus é eterno. E nós, como filhos, não somos eternos, mas somos imortais. A diferença é que nós não teremos fim, mas tivemos o início. Fomos criados por Deus. E Deus, o único que é eterno, não teve início e não terá fim. Então Deus é eterno e nós somos imortais. Deus possui da capacidade da onipresença. Deus está em toda parte. Nós, como os espíritos, a depender do grau evolutivo, teremos a ubiquidade, a capacidade de irradiar a nossa vibração, a nossa energia para vários pontos ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que o espírito seja dividido, não. É como o sol. O sol, ele irradia a sua luz de um mesmo momento para grande parte do planeta sem se dividir. Ele é único, lá em cima. E de lá ele emite os seus raios. Então Deus é onipresente, porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós temos a ubiquidade de estarmos irradiando para vários lugares ao mesmo tempo. Deus é perfeito. É a perfeição das perfeições. E nós somos perfectíveis. Nós estamos no processo da evolução, e esse processo se dá com as encarnações sucessivas. A reencarnação, que será um tópico que falaremos em outro momento neste canal. Nós temos aqui o mundo material que nos cerca, e nós temos o mundo espiritual, que também está a nos envolver sem que percebamos. O mundo material é secundário. O mundo espiritual é o essencial. O mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido e não traria nenhuma interferência no mundo espiritual, que sempre existiu e sempre existirá. Na pergunta 88 de O Livro dos Espíritos,
Kardec inquire a espiritualidade. Os espíritos têm uma forma determinada? Qual a forma do espírito? Os espíritos respondem que para a gente pode não ser forma alguma, mas para eles, sim. Falam da nossa pobreza de linguagem, de não termos palavras para designar determinadas coisas. Mas ele diz que nós podemos, se quisermos, entender o espírito como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Evidentemente que, envolvendo o espírito, há o perispírito, chamado também de corpo espiritual, psicossoma, modelo organizador biológico, corpo astral. Paulo de Tarso já falava, se nós temos um corpo carnal, também temos um corpo espiritual. Morrendo o corpo carnal, ficaremos com o corpo espiritual. Mas o que nós chamamos, e Kardec designou como perispírito, é um envoltório do espírito. Nós não conseguimos ainda perceber o espírito sem esse envoltório, por causa do nosso nível evolutivo. Por isso os espíritos, para nos orientar e nos dar uma noção, eles disseram, se quiser, pense que é uma chama, um clarão, uma centelha, um foco de luz. Tudo isso para que nós possamos compreender. Não devemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. Um mundo de quarta categoria, onde os nossos sentidos ainda estão embotados, onde a capacidade espiritual ainda não foi desenvolvida a ponto de entendermos certas coisas. Então, todos nós somos espíritos. Somos os seres inteligentes da criação. Somos imortais. Não morreremos jamais. Estamos num processo constante de evolução através das encarnações sucessivas, crescendo aqui na Terra, corporificados, e crescendo no mundo espiritual, na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, até que chegue ao ponto de não precisarmos mais reencarnar. Entretanto, queríamos terminar o vídeo de hoje com uma observação da ciência. E nós vamos falar do Dr. Raymond Moody. Esse médico, ele era psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo, filósofo, nasceu na Geórgia, nos Estados Unidos, no ano de 1944. E no século passado, século XX, na década de 70, mais precisamente no ano de 1975, ele lança um livro que foi um estouro de vendas e de comentários. Ele lançou o livro Vida Depois da Vida. E nesse livro, ele demonstrava a sua pesquisa com inúmeros pacientes que viveram a EQM, a experiência de quase morte. Esses pacientes, por qualquer motivo, traumático ou fisiopatológico, entraram em coma profundo. E quando retornaram do coma, traziam depoimentos interessantíssimos de coisas que perceberam no mundo espiritual, mas também de coisas que vivenciaram e perceberam aqui no mundo material. Evidentemente, surgem combates sempre às novas ideias. E alguns outros médicos disseram que o que os pacientes narravam nada mais era do que fruto da ketamina, que é o anestésico, que geraria alucinações. Mas haviam pessoas que não estavam sob o efeito da ketamina, que narravam o que viam do outro lado da vida. Pessoas que sofreram parada cardíaca, cardiorrespiratória, pessoas que sofreram traumatismo craniano, pessoas que sofreram agressões físicas por arma de fogo e perderam a consciência e entraram em coma, elas narravam
o que elas percebiam no mundo espiritual. Aquele famoso túnel, a luz. Elas se viam e viam o corpo, o que mostra a existência do corpo espiritual, do perispírito. Nessas narrativas, o Dr. Raymundo Moody chegou à conclusão e à convicção que há algo no ser humano além do corpo e que esse algo pode pensar, sentir, raciocinar estando fora do corpo, nessa experiência de quase morte. O que mostra que nós não somos apenas a matéria, nós somos espírito. Muitos que combatem também essa ideia dizem que essa sensação poderia ser imagens criadas pelo cérebro por hipóxia, por diminuição de oxigênio, e geraria essas imagens. Entretanto, pacientes narram, como houve o caso de uma senhora muito interessante, que ela narrou, assim que ela saiu da cirurgia, que retornou ao seu quarto, ela conversou com o médico, que ela tinha assistido à cirurgia dela. E o médico incrédulo, disse, mas como? Se a senhora estava sob anestesia? E essa senhora começou a contar coisas que aconteceram durante a cirurgia. Inclusive, a parada cardíaca que ela teve, a utilização do desfibrilador, a introdução de transfusão de sangue e outros movimentos que realmente ocorreram durante a cirurgia, e os médicos lembravam desses eventos. Ela contou todos eles com riqueza de detalhes, demonstrando que existe em nós algo além do corpo. Nós somos espíritos. Nós estamos aqui na vida física por um propósito. Nós estamos aqui em busca do nosso crescimento espiritual, da evolução, de adquirir experiências aqui e ali, visando nos aproximar cada vez mais de Deus, nos aproximar cada vez mais da felicidade, da paz, da plenitude. E é maravilhoso ter a consciência e a convicção de que somos imortais. Acaba o medo da morte, acaba a dor da separação que antes se pensava eterna. Antes se dizia adeus, mas agora podemos dizer até logo, porque a vida continua, porque nós somos imortais, porque nós somos espíritos, porque nós somos filhos de Deus. Um abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo Estudando o Espiritismo no nosso canal Caminho Luminoso. Deus nos abençoe.